Um bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, com saúde, alegres em Cristo, porque a nossa alegria, como diz lá no livro de Filipenses, fala da nossa alegria em Jesus Cristo, e que ela não é medida pelas circunstâncias. O nosso regozijo, ele deve ser medido em Cristo, pela salvação. Isso não quer dizer que a gente não tenha problemas. E um grande problema mundial é esta pandemia. Nós esperamos voltar, retornar, tínhamos falado da ideia que esperávamos agora no 4º domingo de agosto, mas nós pensamos bem e vamos ter a ceia. Nós vamos fazer a ceia ainda agora, online. Então é melhor fazermos a ceia online, nós vamos fazer lá para o penúltimo ou último domingo de agosto, não é domingo que vem. Então, tendo a ceia online, nós preferimos do que deixá-la para fazer aqui. E aí então, voltando em setembro, é o que nós decidimos. Vamos voltar já em setembro, vamos empurrar um pouquinho lá para frente. Vocês viram que as escolas também foram colocadas, o retorno mais adiante no estado, na cidade de São Paulo. Então nós vamos acompanhar mais ou menos ali o momento da escola também. E preferimos deixar o retorno. Sabemos que já tem igrejas que já retornaram, já estão tendo cultos, eles vão de máscara, mas assim eles oram ali, eles louvam, eles têm um momento de pregação, não tem contato, não tem abraço, nós também não vamos ter. O nosso abraço, nós vamos ter um momento de abraço, porque essa igreja ela é muito atrelada àquele momento de abraço. O nosso momento de abraço vai ser assim, nós vamos olhar para a pessoa e vamos fazer assim, nós vamos dar um abraço dessa forma para a pessoa. E de longe mesmo, nós vamos mandar um abraço um para o outro dessa forma. Mas não teremos o movimento, aquele momento que nós saíamos do nosso lugar, íamos um ao outro e dávamos o abraço, não vai ser dessa forma. Nós então decidimos, fica bem claro a todos, como um aviso agora para a nossa comunidade, a maior intenção destes vídeos é alcançar a própria comunidade. Várias igrejas se movimentaram, tinha um ditado que diz que a dor ensina a gemer. Muito bem, a necessidade nos ensinou a produzir esses cultos. É claro que nós temos o que é imediato na produção deles é a comunidade da Batista de Pinheiros. Mas tem outras pessoas, amigos nossos, tem uns mandando lá no Nordeste para parentes, e nós sabemos que na internet chega em lugares que a gente não imagina. Então seja lá onde estiver chegando, aonde estiver alcançando este culto, esta pregação, este momento, eu espero em Deus que seja bênção na vida, a meditação. Hoje é dia dos pais e nós então optamos por fazer um drive-thru. Que aconteceu ontem, sábado, aconteceu o drive-thru e muitos pais vieram e pegaram o presente. E nós tiramos fotos. E o que nós fizemos? Nós fizemos um pequeno videoclipe. E o que vai acontecer agora? Nós vamos ter o nosso momento de louvor. Com esse momento, dividir um pouco com os pais que puderam vir ontem para pegar o presente. E tem aqueles que não puderam. Nós estamos enviando alguns, guardamos alguns aqui. Numa oportunidade, nós vamos poder presentear aqueles que não puderam estar conosco. Precisamos fazer um momento de oração de forma específica. Eu gostaria que nesse momento de oração nós orássemos por todos os pais, mas também pela vida da nossa irmã Neide. Nós também queremos orar pela vida do Elias. O Elias também teve um problema aí no pé, no tornozelo. Nós queremos orar pela vida dele
pedir pela vida do Elias. Se porventura outra pessoa esteve doente no nosso meio, nós tivemos pessoas que fizeram cirurgia, como a Márcia, que já está bem recuperada, graças a Deus. Eu pude ter um pequeno contato com a Márcia e ver que ela já está bem recuperada de uma cirurgia muito grave que ela fez, muito detalhada. Era uma cirurgia na coluna. Então é um lugar muito grave para fazer ali uma cirurgia e graças a Deus ela está bem. Ontem esteve aqui o Lore que teve Covid e que foi até para o hospital, ficou internado. Ele esteve aqui já pegando o presentinho do Dia dos Pais dele. Então isso é motivo de alegria. Também temos que nessa oração nós queremos pedir, se porventura outras pessoas estão doentes no nosso meio, que nós soubemos de várias pessoas aí que estiveram enfermas. Então nós temos acompanhado com telefonema, os pastores telefonando. Eu telefonei para algumas pessoas que nós pudemos ver que estiveram doentes, né? Mas graças a Deus temos sabendo que tem melhoras. Mas vamos orar também pela vida do André. O André, ele não esteve nada bem, esteve ruim, ele fez uma cirurgia, tirou pedra do rim. E agora a Fátima, a esposa do André, vamos pedir por ela também nesta oração. Vamos orar por todos esses pedidos, pedir que Deus esteja abençoando essas pessoas e também por aqueles que porventura a gente ainda não sabe que esteve doente ou está enfermo no nosso meio, pedir a cura. Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada pai neste momento, cada pai que representa a nossa igreja, que o Senhor esteja, e aqueles que são nossos amigos, nossos achegados, nossos parentes, que nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada pai neste momento, derramando a tua bênção, dando o teu abraço, cuidando de cada pai. Te pedimos também, Deus, por aqueles que estão enfermos ou que ficaram enfermos no nosso meio, aqueles que passaram por cirurgias, aqueles que estiveram internados. Nós te pedimos, Pai, aqueles que estiveram internados em hospitais de campanha, por intermédio do Covid, pegando o Covid e foram para o hospital, nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja cuidando dessas pessoas no nosso meio, ainda que não foram muitas, mas que o Senhor cuide delas. Também te pedimos, Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja cuidando de cada criança, cada bebê que nasceu nesta época. Nós pedimos que o Senhor cuide das mães, que possam amamentar esses bebês durante o tempo determinado, o tempo devido. Enfim, Pai, nos dê a tua proteção e que agora o retorno que está prestes a acontecer, mais um mês e nós estaremos juntos nos cultos. Nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e aqueles que porventura não tiverem toda certeza ainda, que possam esperar, porque nós estaremos juntos no vínculo do teu Espírito e na medida do possível mandando os cultos para as casas por intermédio da internet, mas que nós possamos esperar com paciência o momento devido de podermos cultuar todos juntos aqui. E se em Deus nós esperamos que esteja chegando já, que essas vacinas que estão sendo ditas por aí, que sejam boas descobertas, que o Senhor abençoe a ciência, porque nós entendemos que a ciência é boa, porque provém do Senhor. Nós acreditamos na ciência, mas nós acreditamos muito mais na mão poderosa do Senhor, porque o Senhor é quem deu a ciência como uma dádiva para os homens. Então que esses cientistas possam, abençoados pelo Senhor, descobrir a vacina correta para que nós possamos estar todos juntos o mais rápido possível. Por enquanto, nós te pedimos, Pai, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor abençoe nossa igreja de pequeno porte, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos voltar e que dessa forma nós possamos cultuar ao Senhor
com toda a segurança possível. Em nome de Jesus, amém. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, e sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, e sempre que eu respirar, cada vez que eu olho, cada vez que eu acordar. Oi, pai, te amo. Feliz Dia dos Pais. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Querido papai, muito obrigada por me amar, por cuidar de mim e por me ensinar o caminho certo. Estou feliz e parabéns pelo seu dia. Te amo. Tchau. Oi, pai! Nós te amamos! Feliz Dia dos Pais! Oi pai, tudo bom? Queria te agradecer por tudo que você é na minha vida, na vida da nossa família, viu? Tenho muito orgulho de ser seu filho. Beijo, te amo. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim, 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 é o teu querer em mim. Muito bem. Eu gostaria de aproveitar o Dia dos Pais e meditar em cima de uma pregação sobre a ideia do pai e entender a figura do pai na Bíblia, porque há muito tempo que a figura do pai ela está sob ataque espiritual. Cada vez mais a figura do pai está sendo corrompida, enfraquecida, destruída, minada. A gente percebe isso.
A figura do pai se tornou um alvo de chacota, está se tornando um alvo de chacota na sociedade. Ela está sendo desacreditada, parece que tem um trabalho todo feito, discursivo, para que a figura do pai seja desacreditada. Esse trabalho é feito pelos comerciais de televisão, a figura do pai está sendo escrachada pelas novelas. A figura do pai, ela tem sido atrelada a figura do pai de família, ou este personagem, o pai de família, ele tem sido colocado como se fosse uma caricatura, sabe? Quando a gente vê a figura de um pai, geralmente na mídia, ela tem sido colocada como uma caricatura, ou seja, o pai é sempre a figura mais fraca da família. É como se ele fosse meio retardado na família. A figura do pai, se você notar, ela tem sido colocada dessa forma, enfraquecida. Ora, era uma figura muito forte antigamente. A figura do pai, o pai como o chefe da família, o líder. E não é dessa forma que a mídia trabalha. Que os processos discursivos não têm trabalhado dessa forma. A figura do pai, é raro ver um pai onde tem a figura de exemplo, a figura de líder. Não, geralmente a figura do pai é colocada como uma caricatura. O pai de família, visto aí na mídia, nos sistemas de comerciais e novelístico, ele é visto quase como a figura de um idiota. É dessa forma que ele é colocado, como se ele fosse um débil mental incompetente. A figura do pai, ela está mais atrelada à figura de um ursulão retardado, incapaz de dirigir a família. E isso é principalmente colocado pela Rede Globo de televisão, que tem um interesse muito grande em destruir a família tradicional. Eu falo isso sem medo nenhum e com toda a coragem, pelo fato, pela posição que eu ocupo de pastor, em que não há nenhuma instituição que abomina mais a família tradicional e principalmente a figura do pai do que os ataques feitos pela Rede Globo de televisão à figura do pai. Desta forma, nós temos esses discursos como um instrumento de Satanás para atacar a forma bíblica da constituição familiar. A forma bíblica da constituição familiar, ela é o pai como o líder, o cabeça da família. É o pai como aquele que é direcionador, o provedor da família. E não tem mal nenhum nisso. Isso não é vergonhoso para uma mulher ter na figura do pai o líder principal da família, aquele que direciona, o provedor. Agora, é claro que no mundo moderno muitas coisas mudaram. A mulher, por exemplo, ela tem trabalhado, tem ido ao mercado de trabalho ajudar o marido que muitas vezes o salário dele não é suficiente para sustentar a casa. E isso é bom. Isso é bom que tenha essa união, essa divisão. E é bom também que o marido ajude nos afazeres familiares. Nos afazeres familiares, que nós vemos muito mais marido cuidando da casa, cuidando dos filhos, em momentos que a mulher está trabalhando. Isso acontece, isso é importante entender essa nova sociedade. Mas isso não quer dizer que a estrutura familiar proposta pela Bíblia esteja em bancarrota. Isso não quer dizer que a estrutura familiar proposta por Deus esteja falida. Mas é assim que estes instrumentos de Satanás, que eles vão colocando a figura familiar desta forma, e vão enfraquecendo a figura do pai. E este é o ponto central da destruição de uma família, da destruição da forma que uma família se constitui saudavelmente, com saúde. Uma família com saúde, ela tem a figura do pai
como uma figura em que ele é direcionador, ele toma a frente, ele não é aquele que fica sentado, porque há muitos pais que eles se deixaram de fazer a parte deles. Tem muitos que se isentaram da responsabilidade de criar os filhos, de educar os filhos, e tudo atira para a mãe. Muitos pais há que vivem mais nos bares bebendo do que dentro da própria casa. E a Bíblia adverte para que o pai seja presente na família. A Bíblia mesmo adverte para que o pai seja presente na casa. Então, desta forma, nós sabemos que há muitos pais por aí que deixam a desejar, que têm falhado com a figura, com a responsabilidade que lhe é devida. Mas tem muitos pais que lutam, que amam a família, que, se for preciso, morreriam por ela, que pensam dia e noite, que se preocupam com o trabalho, que saem preocupados, que há muitos pais que realmente têm lutado para que sua família continue, mesmo em meio a todo esse bombardeio de discursos diabólicos contra a figura dele, deixando a figura dele enfraquecida. Há muitos pais que ainda assim, eles querem o bem de sua família. E é deles que eu quero falar hoje, é da figura de pai. É claro que tem muitos lares que, como o meu lar, por exemplo, eu vi muito tempo da minha vida, eu vi que a figura do pai não era ali presente, não tinha o pai. Minha mãe e meu pai se divorciaram, minha mãe cuidou de mim e dos meus irmãos sozinha, trabalhando durante um bom tempo da nossa vida. Ela foi então o pai da casa, ela foi o pai e foi a mãe. Então é difícil, e se ela estiver me ouvindo falar nesse momento, um beijo, mãe. Muito obrigado por ter sido pai e mãe num bom momento de nossas vidas. Mas enfim, não é desses que eu quero falar hoje. Eu quero falar da figura do pai, e mesmo de forma intensa. A figura do pai dentro de uma família, ela está sendo bombardeada, ela está sendo completamente desfeita. Existe um discurso, como eu disse, diabólico, espiritual. É espiritual isso que é colocado contra a família tradicional. E desta forma, nós entendemos que a figura do pai, ela está sob um tão grande ataque espiritual que nos últimos anos há uma proposta, uma inclinação tão grande nos comerciais de TV para se unir a este ataque, que vai ser possível chegar um momento em que vai acontecer o inusitado, o patético, que no Dia dos Pais é possível retirar completamente a figura do pai e colocar na cena a mãe, e tirar a figura do pai. Vai acabar acontecendo isso, né? Já estão treinando na internet, com esses comerciais que aconteceram por aí recentemente, já está vindo esse treino. Vai chegar um momento que vai vir para a TV aberta, que vão colocar na figura do pai, vão colocar uma mulher. Vai acontecer isso, é possível, já está tendo um treino aí, ainda não está na colocação aberta. Ora, se é o Dia dos Pais, se o pai tem aquele momento, né, nós sabemos que tem muitas casas em que a mãe é o pai ali naquela casa. Mas quando se tem um discurso contrário, quando se tem um discurso contra, é diferente. Quer se retirar a figura do pai, jogar no chão, pisar, jogar fora, jogar no lixo, como se o pai fosse algo que tem que ser destruído mesmo, tem que se desfazer daquela figura. E é contra esse discurso que é a nossa pregação hoje.
É contra esse tipo de discurso que nós entendemos como diabólico, como que vai contrário à família que Deus propôs ali, pai, mãe e os filhos, o pai tomando as rédeas, tomando a frente. É isso que nós queremos meditar agora, então. Pois bem, há muitos exemplos que eu poderia dar na sequência disso, mas eu quero ler o texto antes, que fica em João, capítulo 6, acompanhem comigo. João, capítulo 6, do versículo 37 adiante. João 6, de 37 adiante, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse trecho, Deus está falando do relacionamento dele com o Pai e dele com a humanidade. Ele é o meio termo. Ele quem relaciona-se com o Pai e ele quem se relaciona com a humanidade. Para isso eu queria contar a história de um pequeno menino que gostaria de ver o rei, era o grande sonho dele e ele não tinha mais esperança para isso. Mas o príncipe, filho do rei, também menino, ele também tinha um sonho que era sair, brincar lá fora do castelo com todo mundo. E ele foi, passou o dia todo com a guarda do castelo olhando, fez nesse outro menino um amigo. E falou: olha, eu gostaria de saber qual é o teu maior sonho. E o menino, sem saber que estava ali com o príncipe, falou: o meu maior sonho era ver o rei. E ele então sorriu e falou: pois eu posso realizar esse seu sonho. E o menino falou: mas como? Segura na minha mão, não solta. Se você não soltar a minha mão, você vai ver o rei. E ele foi voltando para o palácio, no final da tarde, segurando aquele menino pobre pela mão, e foi indo, abriram os portões, todo mundo, e ele foi até a presença do rei, e ali ele falou: pai, esse é o meu amigo que eu fiz lá fora, ele gostaria de te conhecer. Aí então o menino pobre percebeu que estava com o príncipe, estava brincando ao lado do filho do rei, e por isso ele pôde levá-lo na presença do rei. É a mesma coisa Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Muita gente há que não entende a teologia disso, mas a Bíblia mostra que Deus só tem um filho, um único filho, e é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. É o que a teologia nos ensina. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. E então, com isso, dessa forma, nós podemos nos achegar diante de Deus, porque o Filho nos leva. Somente o Filho pode nos levar diante do próprio Pai. Pai com letra maiúscula, Deus. Muito bem. Voltando àquela ideia, o grande ponto que a figura do Pai está sendo destruída, então nós devemos entender quais as situações aqui que esse texto coloca para a gente, que é ser um bom pai, ou um pai necessário. Quais são as características, as responsabilidades de um pai? Né? Existem, a figura do pai está sendo destruída. Alguém poderia falar: mas qual é a intenção? Por que a figura do pai? Qual é a intenção dos meios os meios de mídias colocarem destruição na figura do pai? Por que isso? Muito bem, o grande ponto é que a figura do pai, isso é constatado. Existem dissertações de mestrados e teses de doutorados que constataram isso, de que
o grande ponto é que a figura do pai é a que menos consome dentro do contexto familiar. É o homem que menos dinheiro gasta no mercado não no sentido do supermercado, mas no mercado, na loja de roupa, no McDonald's, as novelas, elas não existiriam se dependesse dos homens, porque são muito poucos homens que assistem novelas. Ainda que tem algumas muito boas, eu assisti algumas poucas novelas na minha vida que eu gostei, né? E ainda assim, as novelas faliriam. E nós sabemos que o homem assiste muito pouco novela. O homem é pouco consumista. No geral, os estudos que estudam a figura do homem, o porquê isso, o porquê esse ataque, esse bombardeio à figura do homem, é porque o homem é o menos consumista dentro de uma família. E ele talvez seria aquele meio termo compensador de que no consumo ele gasta menos, e aí então, sabendo-se que filhos gastam mais, investe-se mais neles. Existem teses e mais teses de doutorados que estão sendo feitas estudando este fenômeno. Ora, tem uma que eu peguei, que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que o título é A Influência do Consumidor Infantil sobre os Pais na Tomada de Decisão de Compra de Produtos Alimentícios. Olha o nome, olha como que foi o recorte desta tese. A influência do consumidor infantil sobre os pais na tomada de decisão de compra de produtos alimentícios. Ora, nós sabemos que hoje em dia, o que é que está acontecendo dentro de uma casa? Os filhos são quase que colocados como os líderes, os pequenos chefes, pequenos reizinhos da casa. Desse modo, a família vai sendo desestruturada por um discurso de mercado. Cada vez mais as crianças se tornam egocêntricas, se tornam o centro dentro de uma família e vão sendo gerados pequenos filhos sem educação, pequenos homenzinhos sem respeito aos pais e assim por diante. Nós sabemos que há aqueles que tratam os pais mais ou menos como um empregado, como um comprador de produtos em que de quem é um sujeito digno de admiração, ao invés de ser um sujeito digno de admiração, querido, amado pelo filho, ele é tido como aquele que compra as coisas. O pai, então, ele vai saindo da figura de pai, daquele que zela, daquele que educa, daquele que é provedor, e ele vai, então, se tornando uma espécie de compensador, porque ele não é presente, muitos deles, diz a tese, que eles tentam compensar porque eles não são presentes, então eles dão presentes para compensar a falta que eles têm ali. E é uma forma deles se sentirem melhor também, os pais. Enfim, com isso a desestrutura familiar vai acontecendo. Cada vez mais nós vemos filhos desobedientes, gritando com pais, birrentos, querendo ser o dono da casa, comandando a casa com os seus horários. Os horários então que comandam a casa é o horário do filho e não mais o horário dos adultos. A casa é feita em função do filho, a família trabalha em função dos pequenos reizinhos egocêntricos dentro da casa. É dessa forma. É claro que quando existem bebês dentro de uma casa, é claro que o horário vai ter que ser em função dos bebês, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de educação, eu estou falando de educar um filho. A figura forte do pai, aquela figura que chega e educa o filho com mão potente, com voz potente, com voz de direção, de direcionamento e com afago de amor. É isso que eu estou falando. Um pai que ainda que seja direcionador, que ainda que seja aquela figura que é o provedor, mas ele também é aquele que corrige e que tem a capacidade de corrigir.
A família moderna, ela é constituída por pais completamente adolescentes. Os pais de hoje em dia são completamente adolescentes, infantilizados. E os filhos estão sendo pernósticos, adultos antes do tempo, dominadores, estão sendo tiranos e cruéis, impositivos aos pais. É essa a família que a gente tem vista por aí. Não quer dizer que esta família, ela é dessa forma e então as novelas retratam o dia a dia das famílias. Ora, tem muitas famílias estruturadas, e por que as novelas não retratam isso? É claro que um roteiro, ele é fraco se ele não tem conflito. Tem que ter conflito. É claro que os roteiros da novela, eles têm que colocar conflitos, mas a gente só vê bombardeios de destruição, de filhos que a gente não vê nenhum bom exemplo. Em geral, a gente só vê os conflitos, e também tem novelas por aí que a gente viu que dá certo quando querem educar também, quando querem expressar nossos princípios, enfim, quando querem colocar coisas da nossa sociedade boa, coisa do cristianismo, que o Brasil ainda é em sua maioria cristão. Mas não, é sempre achatado, colocado fora, chutado. Sempre os princípios éticos cristãos são deturpados na mídia, no comércio, no mercado. O mercado tem uma grande intenção de destruir a figura do pai. Com isso, a gente chega ao ponto de perguntar se é esta família que encontramos hoje em dia. E não somente nas classes médias altas, não. Até nas famílias mais simples encontramos este fenômeno dos filhos dominando os pais sendo adolescentes dentro da casa. E aí então fica-nos o quê? Muito bem, eu trouxe nesse texto, eu quero trazer algumas lições, 3 especificamente, de Cristo como Filho. Talvez vendo Cristo como Filho, nós vamos conseguir entender alguns princípios para uma boa família, para ser um bom filho. Bom, e de que forma, e ser um bom pai, de que forma nós podemos entender? Podemos, então, tirar lições da Bíblia para os pais, baseadas no exemplo entre Jesus Cristo e seu pai. Como ser um pai, um bom filho. Nesse trecho eu acho que nós temos aqui. A primeira coisa, nós percebemos que Jesus, ele entendia que o seu pai era superior a ele. Nós entendemos que Jesus tinha esse entendimento, que seu pai era superior a ele. Ele diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ou seja, ele tinha ideia de quem ele era. Ele sabia que o pai dele era superior. Muito se fala da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra Trindade não existe na Bíblia. Não tem nenhum momento que tenha a palavra Trindade na Bíblia. Essa palavra é um explicativo teológico para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um. Os 3 são Deus. O nosso Deus é um Deus trino. Um Deus triuno, um Deus que se manifesta em 3 pessoas, que é na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são iguais. Eles são iguais num determinado sentido da divindade. Só que no sentido que é prático, no sentido prático, o Espírito Santo, ele trabalha para que o Filho seja glorificado. E o Filho trabalha para que o Pai seja glorificado. Então Jesus entendia que ele devia o respeito, devido respeito ao Pai. Há muitos filhos que não entendem mais como respeitar os pais, não sabem, nem sabem como respeitar os pais. Mas aqui é até um ponto teológico isso. Nós estudamos, quando nós nos preparamos para ser pastores nas faculdades teológicas, nós estudamos isso, de que eles são um, mas o Espírito Santo glorifica o Filho, que é Jesus. E Jesus glorifica o Pai.
Tudo que ele trabalha é para glorificar o Pai. Outro ponto que é importante nesse âmbito. Jesus, ele não queria que apenas a sua vontade fosse feita. Então, ele não tinha aquele egocentrismo. Como é terrível trabalhar com vaidades nas pessoas. Como é terrível viver numa casa onde existem vaidade entre os irmãos. Aonde um acha que o outro está sendo melhor servido. Um acha que ele é mais desprezado. Como é terrível ser pai de irmãos que vivem em discórdia, por ciúme, por achar que o outro é mais bem servido que ele. Isso não existe quando os filhos não querem fazer sua própria vontade. Quando os filhos olham para os pais, o pai, a mãe, e o que eu posso fazer para te ajudar, pai? O que eu posso fazer para te ajudar melhor, mãe? Há casas por aí que filhos trabalham e não dão um tostão para ajudar na conta de luz. Não ajudam na conta de água que bebem, não dão um tostão, são filhos mão de vaca, que não servem nem para ter um pouco de mordomia na própria casa onde come, deixa o pai e a mãe fazer tudo, e não, é tudo sempre feito à própria vontade, filhos egoístas, filhos que não têm amor pela própria luta e pelo suor que o pai presta ali dentro da sua casa. Um terceiro ponto também que eu quero ver é que Jesus, ele nos ajuda aqui a entender que ele expressava o nome do Pai. E por isso nós vamos dar o nome dessa pregação, Em Nome do Pai. É esse o título que nós vamos deixar para esta pregação. Ora, expressar o nome do Pai deve ser um orgulho para o filho. Expressar o nome do Pai. Muitas vezes eu fui tratado no meu bairro, não pelo meu nome. Minha mãe era excursionista, fazia excursão, faz até hoje. Ela era uma líder de comunidade, é uma líder de comunidade que faz excursões, que vende produtos de beleza de várias firmas, várias empresas famosas. E aí então, na figura da minha mãe, eu achava muitas vezes a identificação no bairro. Falava, esse daí não é o filho. Eu era considerado, o meu nome era pelo filho da minha mãe. Este não é o filho da Lechina, o nome da minha mãe, Lechina. Não é o filho da Lechina, e assim ia. Pois bem, muitas vezes nós entendemos que Cristo, ele queria expandir o nome do próprio Pai. Ele tinha a preocupação de que o nome do pai dele fosse bendito. Quantos filhos há por aí que o nome do pai está sendo maldito por conta deles? Quantos filhos há por aí que tem sujado o nome do pai de todas as formas possíveis, pela desobediência? Mas Jesus nos ensina, pela obediência que ele tinha aqui, que o nome do pai deveria ser expresso. Há pouco mais adiante, em João 11, no capítulo 11, estava ali Lázaro, a ponto da morte, e quando Jesus chega, ele fala, essa doença não é para a morte, não é para matar Lázaro, não veio, ou melhor, ele não veio para a morte, mas sim para glorificar a Deus. É para a glória de Deus que aconteceu a esta doença, de que Lázaro está doente. É para que Deus seja glorificado. Então, Jesus sabia, e no próprio Filipenses capítulo 2, quando ele fala que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, ele diz lá, para a glória de Deus Pai. E Paulo tinha essa consciência, e o próprio Jesus tinha consciência que toda a glória que ele recebesse, ele ia chegar no Pai dele e ia dar para o Pai. Toma, Pai, é do Senhor. E aí então, dessa forma, Jesus, ele
foi um filho que ele glorificou ao Pai. E nós queremos encerrar dessa forma. Eu espero em Deus que cada um de nós, como filhos, possamos ser obedientes, possamos fazer da nossa casa paz, um ambiente não de vaidade, mas sim um ambiente onde os nossos pais sejam respeitados como líderes. E como pais, que nós possamos tomar a rédea e não simplesmente jogar sempre para a esposa, o seu filho aí, olha o que o seu filho está fazendo. O seu filho, vírgula, uma ova, com perdão da palavra, seu filho não, é meu filho também e eu tenho responsabilidades para educá-lo. Eu não vou jogar nas mãos da mãe para que só ela o eduque. E dessa forma que nós possamos ter a figura do pai como aquela figura bíblica, e não a figura que o mercado está interessado, mas sim a figura bíblica. Que Deus possa nos abençoar nesta palavra, que Deus possa nos abençoar a nossa semana, em nome de Jesus. Eu quero encerrar com uma oração. Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando, dando um abraço agora especial em cada pai que está com a sua família diante da televisão assistindo este momento. Eu peço, Deus, que cada pai possa estar direcionando a sua família, tomando a frente da sua família. Eu te peço, Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, possa abençoar cada pai para que possa ter a sua verdadeira tarefa e função designada ali. E eu peço, Deus, que o Senhor dê a cada pai sabedoria, paciência, saúde, para que possa tomar a frente de suas famílias. Em nome de Jesus, amém. Tenha um bom domingo, que Deus abençoe o seu domingo, a sua semana, em nome de Cristo.